71. Nos casos de regiões muito afastadas dos centros urbanos e dos mercados consumidores, só se permitirá a organização de distrito de colonização. Artigo 72. A regulamentação deste capítulo estabelecerá, para os projetos de colonização que venham a gozar dos benefícios desta lei: a linha A. A forma de administração, a composição, a área de jurisdição e os critérios de vinculação, desmembramento e incorporação dos núcleos aos distritos de colonização. A linha B. Aos serviços gerais, administrativos e comunitários indispensáveis para a implantação de núcleos e distrito de colonizações. A linha C. Os serviços complementares de assistência educacional, sanitária, social, técnica e creditícia. A linha D. Os serviços de produção, de beneficiamento e de industrialização e de eletrificação rural, de comercialização e transportes. A linha E. Os serviços de planejamento e execução de obras, que, em cada caso, sejam aconselháveis e devam ser considerados para a eficácia dos programas. Capítulo 3. Da assistência e proteção à economia rural. Artigo 73. Dentro das diretrizes fixadas para a política de desenvolvimento rural, com o fim de prestar assistência social, técnica e fomentista e de estimular a produção agropecuária de forma a que ela atenda não só ao consumo nacional, mas também à possibilidade de obtenção de excedentes exportáveis, serão mobilizados, entre outros, os seguintes meios: inciso 1, assistência técnica; inciso 2, produção e distribuição de sementes e mudas; inciso 3, criação, venda e distribuição de reprodutores e uso de inseminação artificial; inciso 4, mecanização agrícola; inciso 5, cooperativismo; inciso 6, assistência financeira e creditícia; inciso 7, assistência à comercialização; inciso 8, industrialização e beneficiamento dos produtos; inciso 9, eletrificação rural e obras de infraestrutura; inciso 10, seguro agrícola; inciso 11, educação, através de estabelecimentos agrícolas de orientação profissional; inciso 12, garantia de preços mínimos à produção agrícola. Parágrafo 1º. Todos os meios enumerados neste artigo serão utilizados para dar plena capacitação ao agricultor e sua família, e visam especialmente ao preparo educacional, à formação empresarial e técnico-profissional. A linha A, garantindo sua integração social e ativa participação no processo de desenvolvimento rural. A linha B, estabelecendo no meio rural clima de cooperação entre o homem e o Estado no aproveitamento da terra. Parágrafo 2º. No que tange aos campos de ação dos órgãos incumbidos de orientar, normalizar ou executar a política de desenvolvimento rural, através dos meios enumerados neste artigo, observar-se-á o seguinte: a linha A. Nas áreas abrangidas pelas regiões prioritárias e incluídas nos planos nacional e regionais de reforma agrária, a atuação competirá sempre ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária. A linha B. Nas demais áreas do país, esses meios de assistência e proteção serão utilizados sob coordenação do Ministério da Agricultura, no âmbito de atuação dos órgãos federais, pelas repartições e entidades subordinadas ou vinculadas àquele Ministério, nas áreas de jurisdição dos Estados, pelas respectivas secretarias de Agricultura e entidades de economia mista, criadas e adequadamente organizadas com a finalidade de promover o desenvolvimento rural. A linha C, nas regiões em que atuem órgãos de valorização econômica, tais como a Superintendência do Desenvolvimento Econômico do Nordeste, a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, a Comissão do Vale do São Francisco,
a Fundação Brasil Central, a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da região fronteira sudoeste do país. A utilização desses meios poderá ser, no todo ou em parte, exercida por esses órgãos. Parágrafo 3º. Os projetos de reforma agrária receberão assistência integral, assim compreendido o emprego de todos os meios enumerados neste artigo, ficando a cargo dos organismos criados pela presente lei e daqueles já existentes, sob coordenação do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária. Parágrafo 4º. Nas regiões prioritárias de reforma agrária, será essa assistência prestada também pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, em colaboração com os órgãos estaduais pertinentes, aos proprietários rurais aí existentes, desde que constituam em cooperativas, requeiram os benefícios aqui mencionados e se comprometam a observar as normas estabelecidas. Artigo 74. É criado para atender às atividades atribuídas por esta lei ao Ministério da Agricultura, o Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário, entidade autárquica vinculada ao mesmo Ministério, com personalidade jurídica e autonomia financeira, de acordo com o prescrito nos dispositivos seguintes. Inciso 1. O Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário tem por finalidade promover o desenvolvimento rural dos setores da colonização, da extensão rural e do cooperativismo. Inciso 2. O Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário terá os recursos e o patrimônio definidos na presente lei. Inciso 3. O Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário será dirigido por um presidente e um conselho diretor composto de 3 membros, de nomeação do Presidente da República, mediante indicação do Ministro da Agricultura. Inciso 4. Presidente do Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário. Integrará a Comissão de Planejamento da Política Agrícola. Inciso 5. Além das atribuições que esta lei lhe confere, cabe ao Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário. A linha A. Vetado. A linha B. Planejar, programar, orientar, promover e fiscalizar as atividades relativas ao cooperativismo e associativismo rural. A linha C. Colaborar em programas de colonização e de recolonização. A linha B. Planejar, programar, promover e controlar as atividades relativas à extensão rural e cooperar com outros órgãos ou entidades que a executem. A linha E. Planejar, programar e promover medidas visando a implantação e desenvolvimento da eletrificação rural. A linha F. Promover, proceder à avaliação do desenvolvimento das atividades de extensão rural vetado. A linha G. Realizar estudos e pesquisas sobre organização rural e propor as medidas deles decorrentes. A linha H. Vetado. A linha I. Atuar em colaboração com os órgãos do Ministério do Trabalho, incumbidos da sindicalização rural, visando a harmonizar as atribuições legais com os propósitos sociais, econômicos e técnicos da agricultura. A linha J. Estabelecer normas, proceder ao registro e promover a fiscalização do funcionamento das cooperativas e de outras entidades de associativismo rural. A linha K. Planejar e promover a aquisição e revenda de materiais agropecuários, reprodutores, sementes e mudas. A linha L. Controlar os estoques e as operações financeiras de revenda. A linha M. Centralizar a movimentação de recursos financeiros destinados à aquisição e revenda de materiais agropecuários, de acordo com o Plano Geral aprovado pela Comissão de Planejamento da Política Agrícola. A linha N. Exercer as atribuições de que trata o artigo 88 desta lei no âmbito federal. A linha O. Desempenhar as atribuições constantes
do artigo 162 da Constituição Federal, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 58 desta lei, coordenadas as suas atividades com as do Banco Nacional de Crédito Cooperativo. A linha P. Firmar convênios com os estados, municípios e entidades privadas para execução dos programas de desenvolvimento rural nos setores da colonização, extensão rural, cooperativismo e demais em atividades de sua atribuição. Inciso 6. Organização do Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário e de seus sistemas de funcionamento será estabelecida em regulamento, com competência idêntica à fixada para o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, no artigo 104 e seus parágrafos.